galerinha do É Nóis na Mate, bem-vindo ao exercício 3 da nossa playlist de equação do segundo grau, né? Essa playlist, esse exercício já traz algumas coisas novas, né? Por exemplo, equação completa ou incompleta. E eu tenho também a identificação de coeficientes, mas eu vou trabalhar a simplificação ou a redução na forma, transformar na forma reduzida, resolvendo algumas situações que tem de fração. Então aqui eu tenho fração, tenho a questão de completa ou incompleta. Será que você manda ver? Vamos lá, dá um pause, faça o exercício, depois dá um play e tente resolver. Ou tente fazer a autocorreção. Estou aguardando você, dá um pause e faça. Vamos lá. Pois bem, antes de começar a corrigir, o que é uma equação incompleta? É quando o coeficiente b e o c são iguais a zero. Ou quando b ou c são iguais a zero. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, 2x ao quadrado mais 5x é igual a zero. Cadê o termo independente? Ele não está aqui. Por quê? Porque no caso o c aqui é igual a zero. Se eu pegar, por exemplo, 2x ao quadrado menos 3 é igual a zero. Cadê o termo x? Não tem. Então o coeficiente b é zero. E eu posso ter também os dois zeros, né? Se eu tenho assim, 2x ao quadrado é igual a zero, reparem que eu não tenho nem o b nem o c. Então isso é chamado de equação incompleta, quando b, c ou os dois forem iguais a zero. Tá? E se o A for igual a zero? Tem gente que deve estar perguntando, professor, você não colocou o coeficiente A. Se o A for igual a zero, ó, se aqui o A for igual a zero, eu não tenho equação no segundo grau. Eu tenho 0x ao quadrado. Para que seja uma equação no segundo grau, eu tenho que ter o x ao quadrado. Tá? Então o A nunca vai ser zero, porque se o A for zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Então nós vamos ter que resolver isso aqui, dizer se elas são completas ou incompletas e identificar os coeficientes. Como é que fica? Pois bem, para que seja uma equação na forma reduzida, eu tenho que igualar a zero, ou seja, pegar todos os termos e colocar a esquerda da igualdade no primeiro membro. Então eu vou pegar esse x ao quadrado sobre 6 e vou passar para cá subtraindo. Ó, ele está somando, passa subtraindo, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 6 menos 1/3. Repare que eu já agrupei aqui x ao quadrado com x ao quadrado só para facilitar a forma reduzida. Não tenho nenhuma resposta ainda aqui que eu possa fazer. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que tirar o MMC aqui, porque eu tenho uma subtração de frações diferentes, com denominadores diferentes. Eu vou tirar o MMC. Como é que fica isso aqui? Pois bem, quando o maior número for múltiplo do menor, o maior já é o MMC entre eles, né? Então o que eu tenho aqui? Vai ser o 6. Para eu calcular os novos numeradores, eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, lembrando que todo número inteiro é uma fração com denominador 1. 6 dividido por 1 dá 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. Menos 6 dividido por 6 dá 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2, então menos 2. Vou somar os termos semelhantes, ó, tenho 6, devo 1, eu vou ter 5. 5x ao quadrado menos 2 sobre 6. Mas espera aí, eu não tenho nenhum coeficiente que tenha fração aqui. Por quê? O que eu posso fazer com esse 6? Olha só, não é simplesmente cortar, tá? Eu posso fazer o seguinte, presta atenção, quer ver? Pois bem, não é simplesmente cortar o 6. O que a gente pensa é o seguinte, ó, o que a gente tem que identificar. E se aqui fosse o 4, por exemplo? Tá? O que eu faço? O 6, ele não está dividindo, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então o 6 que está dividindo vai passar para o segundo membro multiplicando. Tá? Como 6 vezes 0 dá 0, então dá a mesma coisa que se eu tivesse cortado, mas cuidado, não é simplesmente cortar. Deu certo porque aqui era 0. Se aqui fosse 2, ia ficar 6 vezes 2, ia ficar 12. Tá? Então tem que ficar esperto com relação a isso. Eu tenho 5x ao quadrado menos 2 igual a 0. Coeficiente A, que é quem acompanha o x ao quadrado, é o 5. O coeficiente B existe, ele é 0. Tá? Cuidado, quando você for resolver por Bhaskara, por soma e produto, você tem que entender que quando o coeficiente não aparece, ele existe, ele é 0. Então o coeficiente B é 0 e o C é menos 2. Ou seja, a resposta correta está aqui, ó. Ela é incompleta, porque o coeficiente B é igual a 0, o A é igual a 5, o C é igual a menos 2, a alternativa A está resolvidinha. Perfeito? É isso aí, galerinha. Te espero então no exercício 4 dessa nossa playlist de equações de segundo grau, ok? É Nóis na Mate, simplificando a matemática para você.